Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam bem-vindos ao Mulher Podcast, podcast da saúde feminina para os médicos. Meu nome é Luiz Steffen, sou diretor médico da Bezans Healthcare Brasil. Hoje temos aqui como nosso convidado o Dr. Juliano Bedosky, especialista em reprodução humana, doutorado pela USP Ribeirão Preto, com fellowship de pesquisa no New York Medical College. Eu fiquei aqui até constrangido agora, é muita graduação, hein, Juliano? E, além de tudo, ainda diretor científico da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Juliano, bem-vindo. Obrigado, Luiz. Eu agradeço o convite. É um grande prazer estar com vocês aqui, com todos os ouvintes do Mulher Podcast. Bacana. Bom, o Juliano, como eu disse, ele é especialista em reprodução, então ele vai falar hoje sobre o tema, né, de preservação de fertilidade, sobre fertilidade de um modo geral, até mesmo sobre a gestação, né, porque o que a gente espera de um tratamento de fertilidade é que a paciente engravide. Perfeito. Então eu vou começar com algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. E vamos lá então. Bom, Juliano, você como médico especialista, né? Você poderia dar um panorama para a gente dos principais fatores que afetam a fertilidade, não só da mulher, mas do casal. No final de contas, estamos falando da fertilidade, a geração desse bebê. Então, o que impactaria? Por exemplo, idade, o estilo de vida, até mesmo condições médicas, né? Ou até mesmo o estresse, né? Vivemos hoje em grandes centros urbanos em que o estresse está sempre presente. Como é que esses fatores se relacionam com a preservação da fertilidade ou com os problemas que surgem no dia a dia? Legal, Luiz. Para responder essa pergunta, eu acho que primeiro eu vou começar dando um pouquinho do panorama que a gente vive atualmente. Se a gente for olhar dados demográficos, tá? E eu estou falando não só do Brasil, tá? Mundo, mas o comportamento do Brasil é semelhante. A idade da primeira gestação da mulher mudou dos seus 25 anos para um pouco mais de 30 anos, tá? E quando eu falo a idade geral, não é considerando a classe social. Então, o que a gente está vendo, uma tendência mundial, é a questão do casal deixar para engravidar no momento mais tarde, tá? E essa transição demográfica, a gente está vivenciando ela na nossa geração. Ela é real, então tem muito bem dados bem estipulados em relação a isso. Perfeito. Isso também eu acredito que tem muita relação com a entrada da mulher no mercado de trabalho, tá? Então hoje o planejamento reprodutivo do casal mudou. O casal então quer se estabelecer melhor, financeiramente, socialmente, para depois também conseguir ter condições para cuidar dos filhos e tudo mais. Então, a gente está vivendo esse momento. Só que, infelizmente, um dos principais fatores que impactam na fertilidade feminina é a idade da mulher, tá? Existe um termo que é muito comentado, que seria o relógio biológico. E eu falo para as pacientes no consultório, o relógio biológico, ele é verdadeiro. A gente não pode menosprezar o impacto do relógio biológico na mulher. E por quê, Luiz? Por dois fatores principais, tá? E talvez... Por que eu estou dando um foco muito importante nisso? Que talvez isso seja a principal resposta da sua pergunta. A primeira coisa que a gente fica preocupado com o avançar da idade na fertilidade feminina é a diminuição da quantidade de óvulos. E eu sempre gosto de conversar com as pacientes no consultório e falar: o ovário, a gente não pode considerar ele como se fosse uma fábrica de óvulos. O ovário, ele é meio que um armazém de óvulos. Quando a mulher ainda é um bebezinho dentro da barriga da mamãe, esse ovário ele é formado e ali todos os óvulos que a mulher vai ter para usar ao longo da vida são colocados lá dentro. A partir do momento do nascimento, a gente não tem mais óvulos que são fabricados. Então a mulher nasce com a quantidade máxima que ela vai ter ao longo da vida e esse número vai diminuindo até que ocorra a menopausa na vida da mulher, que em média ocorre aos 50, 51 anos. Então, como especialista em reprodução humana, entendendo essa transição demográfica e realmente os casais deixando para engravidar mais tarde, a primeira preocupação que eu tenho é
Do ponto de vista quantitativo, a reserva ovariana vai ter um pouco menos de óvulo, e isso já começa a preocupar um pouco a gente. E é claro que quando a paciente chega no consultório, a gente gosta de fazer uma avaliação um pouco mais apurada disso. E a gente tem hoje testes que a gente consegue usar para entender exatamente onde aquela mulher está especificamente para a idade dela. Então, uma mulher de 35 anos que vem no consultório para fazer uma avaliação, por meio de 2 exames específicos, um que é um exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, e o outro que é o ultrassom, que a gente consegue pelo ultrassom fazer uma contagem de folículos. Os folículos são as casinhas do óvulo. A gente consegue meio que estratificar em modelos de normalidade, você está dentro da média, ou está um pouquinho acima da média, ou um pouco abaixo da média, mas o fato é que existe esse declínio. Então, é natural, conforme o tempo passa, a gente ter essa preocupação. Uma mulher que tem 41 anos, Luiz, ou mais, tá? Mas vamos colocar a partir de 41 anos. Ela ovulou. O óvulo encontrou o espermatozoide. A gente sabe que pelo menos 1 a 8% dos espermatozoides podem vir alterados. Esse número é meio que básico e ele continua constante ao longo da vida. Então, o envelhecimento masculino, ele pode trazer alguns danos, mas do ponto de vista genético não muda muito. Mas vamos supor então que esse casal tentou engravidar e o óvulo encontrou o espermatozoide. A cada 6 embriões que são formados, somente um é cromossomicamente normal. A cada 6 embriões formados, um é normal. Os outros 5 têm alteração. E às vezes a gente fica preocupado com alguma malformação genética do bebezinho, cromossômica, e eu acho muito justo às vezes a gente ter esse tipo de preocupação. Mas de um ponto de vista prático, mais clínico, as 2 principais preocupações que o casal tem que ter é: se o embrião é anormal, ele reconhece antes de grudar no útero que ele é normal, aí ele já nem gruda. Então o que acontece com o avançar da idade no casal que está querendo engravidar? A primeira coisa é que vai ficar mais difícil engravidar. Então o casal vai namorar aquele mês, aí vai vir a menstruação e vai falar: poxa, não engravidamos, será que a gente não namorou no período fértil? Ou será que a trompa não pegou o óvulo? Será que o espermatozoide não chegou? Não, tudo aconteceu certo. Só que o embrião era normal e antes dele grudar no útero ele reconheceu, ele falou: opa, eu não sou normal, não vou grudar no útero. Então começa a se tornar mais desgastante engravidar. A segunda coisa que acontece com maior incidência é o abortamento. Eu vou dar outro dado que pode ser um pouco alarmante para as pessoas, mas que é muito justo as nossas ouvintes, e não só as nossas ouvintes, mas a maior parte das mulheres saberem esse dado. Se uma mulher engravida com mais de 40 anos, o risco de abortamento na gravidez é em torno de 50%. Então, a gente tem aqui muito comum na Por esses problemas genéticos, né? Por culpa não é porque o útero não aguentou a gravidez, é porque tem alteração genética do embrião. Isso. Aí teve o abortamento, não é porque de repente teve algum problema, alguma coisa. Então, o embrião mesmo, ele parou e não deixou desenvolver. Então, por isso que até a gente tem aquela norma de esperar o ultrassom de 12 semanas para a gente poder estar contando para os outros que engravidou. Porque quando o embrião tem alteração cromossômica, ele para de desenvolver antes das 12 semanas, e aí tem o abortamento. Então, Luiz, e lógico, tem aumento da incidência de malformação, mas assim, síndromes, realmente a prevalência é muito pequena. O mais importante são essas outras 2 condições, o não engravidar e efetivamente a questão de ter um abortamento. Então eu acho que respondendo a sua pergunta, Luiz, talvez de tudo, tá? Em relação à preocupação de fertilidade, planejamento reprodutivo, a gente não pode diminuir o impacto da questão do avançar da idade feminina na fertilidade. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes. A sua colocação foi muito boa, você perguntou: Gil, e algumas condições médicas que podem vir? Com certeza. Por exemplo, mioma. A mulher não nasce com mioma. O mioma é uma doença que vai acontecer lá nos 30, 40 anos da mulher. O que é mioma? É um nódulo do músculo do útero que se desenvolve. Então, isso são condições que vão começando a ficar mais prevalentes em mulheres com idade reprodutiva mais avançada. Endometriose é uma doença que também ela é crônica e ela vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, você já começa a ter um impacto negativo da qualidade do óvulo na formação do embrião. E aí você pode ter essas outras comorbidades. Uma condição médica em seguida. Questão médica. Aí começa, às vezes, Luiz, a se tornar um pouco mais desgastante esse processo, né? Então, eu acho que assim, num contexto geral, em termos de preocupação, né, o que é relevante a gente ficar antenado, e até para os nossos colegas médicos que também estão ouvindo a gente,
Eu acho que o mais importante dos marcadores de tudo é a idade, tá? Uhum. Outro dia eu estava num congresso até no Rio de Janeiro, foi muito interessante. O colega médico, que é até um grande amigo meu, ele falou assim, Gil, qual exame você considera mais importante? E a minha resposta foi assim, eu posso mudar a pergunta? Eu posso falar qual que é o dado mais importante? Uhum. E eu falei, o dado mais importante para mim é a idade. Eu não vou colocar a importância de um hormônio antimileriano ou de um exame de um ultrassom da pelve. Não, a idade é o mais importante no aconselhamento reprodutivo do casal. E a gente não pode minimizar a importância disso. Eu acho que é muito justo a gente ser transparente com o casal, com a paciente, para quê? Para abrir o leque de possibilidades deles e eles poderem, de repente, discutir opções de Uhum. preservação de fertilidade, que hoje a gente tem muito, ou até mesmo adiantar um pouco o plano de reprodução, né, do casal. Quando o ponto de vista biológico ele começa a se tornar importante, eu acho que é bom deixar aberto essas oportunidades. Você até tocou num assunto aqui que eu vou até fazer uma outra pergunta, né? Considerando então esse declínio de fertilidade, né? Antigamente a gente via os casais tendo muitos filhos já desde jovens, mas hoje cada vez postergando mais, como você comentou, e tendo menos filhos. Então, como que você considera, qual que é a importância da conscientização sobre esse assunto, tanto para as mulheres quanto para os profissionais de saúde, para os colegas médicos que aí estão nos ouvindo, como você disse. Qual que é o papel do médico que você considera nessa educação sobre fertilidade, especialmente quando se trata de discutir a possibilidade de gestação tardia e também quais são as opções de preservação de fertilidade com essas pacientes? Perfeito, Luiz, perfeito. Eu acredito que então assim, a gente não pode ignorar o dado, tá? Então esse dado é um dado demográfico, é estatístico, é IBGE e dados mundiais. Esse é um comportamento populacional mundial de estar adiando Uhum. a questão da maternidade e da paternidade. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer como profissional de saúde é nos adiantar, é entender que essa é uma realidade, que as pessoas vão deixar para engravidar mais tarde e discutir, tentar bolar um planejamento, tá? Eu, trabalhando com reprodução humana, Luiz, eu acredito que um médico ginecologista que faz rotina ginecológica de uma paciente que já começou a entrar nos 30 anos, ele já tem que ativamente abordar essa questão com a paciente em relação à gravidez, tá? Uhum. O avanço de alterações por culpa de uma idade paterna avançada, os dados que a gente tem, eles não são tão contundentes quanto da mulher em relação à dificuldade de engravidar. Hoje a gente sabe que a idade paterna avançada, ela pode trazer maiores riscos de autismo, maiores Uhum. riscos até de algumas doenças, desordens psiquiátricas, como esquizofrenia. Só que até é interessante, Luiz, hoje eu estou recebendo alguns pacientes interessados em congelar sêmen, só que a gente não tem um dado tão contundente para o homem quanto para a mulher. Então, a minha mensagem, principalmente para ginecologistas, tá? Atendendo o paciente de maneira rotineira, só paciente que, e geralmente, a paciente com o médico constitui uma relação de longo prazo. Se a paciente chegou lá nos 30 anos, 30 e poucos anos, e o planejamento reprodutivo dela não é engravidar naquele momento, vale muito a pena ela entender o que está acontecendo com ela num especialista de reprodução humana. Uhum. Porque hoje a gente tem tecnologias maravilhosas como o congelamento de óvulo, que melhorou muito nos últimos Uhum. anos, principalmente depois que veio uma tecnologia de congelamento específica, que é a vitrificação. Perfeito. Luiz, eu não tenho muita idade, eu estou trabalhando com a reprodução humana há pouco mais de 10 anos. Mas quando eu acabei a minha formação e comecei a atuar no consultório, a gente falava em taxa de sobrevida de óvulos de 60%, porque a gente fazia congelamento lento. Então, boa parte dos óvulos não resistiam ao processo do congelamento e descongelamento, porque o óvulo é a maior célula do corpo humano. Sim. Hoje, com a vitrificação, os protocolos estão tão eficientes, Luiz, que dependendo da idade, quando a mulher congelou, mas mais de 90% de sobrevida dos óvulos. E não só isso, mas a gente hoje com estímulo ovariano adequado, com medicamentos que a gente tem para fazer um estímulo ovariano bacana, a gente consegue oferecer tratamento robusto para essas mulheres. Então, eu acho que o que a gente tem que ter hoje é os especialistas em ginecologia e obstetrícia, que é onde a paciente confia, ela vai passar. Isso tem que ser uma abordagem mais ativa e tem que pedir para passar num especialista em reprodução humana e, idealmente, de repente, já ter até uma pessoa de confiança para indicar, olha, esse é um colega meu que trabalha com isso, eu confio muito no trabalho dele, porque a paciente ela vai fazer isso, vai voltar
a passar na rotina, de repente no momento futuro vai estar engravidando e vai ser um trabalho em conjunto dos dois. Tem paciente, Luiz, que congela óvulo e para ter essa segurança, manter o leque de oportunidade dela aberto, e de repente depois de 1 ano, 2 anos ela vai decidir engravidar e ela ainda está numa idade boa. E aí a discussão que vai ter é, vamos utilizar esses óvulos que estão congelados agora ou você quer tentar engravidar naturalmente? Então, quando você tem o leque aberto, esse é o melhor cenário. De repente, deixa os óvulos congelados para uma segunda gravidez e aí o planejamento vai envolver o ginecologista da paciente, o especialista em reprodução humana e, pensando numa maneira mais multidisciplinar, essa paciente vai estar bem assessorada. Essa é a visão que eu tenho, Luiz. Perfeito. Bom, a gente falou do adiamento da maternidade, a gente falou aqui de preservação, a gente falou do papel do ginecologista que está atendendo essa mulher jovem para alertá-la sobre essa possibilidade. Agora eu queria saber de você, então, quais são os principais desafios enfrentados por aqueles que desejam ter filhos mais tarde, para aqueles que resolveram adiar essa maternidade. E em termos de acesso, por exemplo, ao tratamento de fertilidade, quais são as principais barreiras que esses casais enfrentam, né? Como é que os médicos podem lidar melhor com essas questões na sua prática clínica, no dia a dia, né? Nós estamos falando aqui do envolvimento do ginecologista nisso. Perfeito, Luiz, perfeito. Então, ó, a primeira mensagem desse episódio do podcast, eu acho que é a paciente nos seus 30 e poucos anos, antes de 35, que não tem um planejamento de engravidar, conhecer técnicas de preservação da fertilidade. Agora, pensando nas barreiras que casais que já estão querendo engravidar podem enfrentar, quais são os números que eu tenho na minha cabeça que eu acho justo? Se o casal é mais jovem, a mulher tem menos de 35 anos, às vezes a gravidez não vem logo no primeiro mês, no segundo mês. E isso pode ter sido ocasional, não necessariamente significa uma dificuldade, uma infertilidade, uma dificuldade de engravidar. Então eu acho justo, para casais que são jovens, sim, esperar pelo menos 6 meses a 1 ano. Os guias de sociedade científica recomendam 1 ano quando a mulher é jovem, mas se você for ver a curva, Luiz, de quantos casais conseguem engravidar, são poucos que não conseguirem engravidar em 6 meses que vão conseguir engravidar até 1 ano. Então o ideal seria, 6 meses de tentativa não conseguiu, já tem que ficar antenado mesmo em casais jovens e mesmo as sociedades científicas internacionais recomendando a avaliação do casal apenas após 1 ano, porque estatisticamente, Luiz, a curva é muito forte. Em 6 meses a maioria já atingiu. É uma minoria que depois de 6 meses vai atingir. Então, eu não vejo com maus olhos já antecipar a avaliação, ainda mais se a paciente quiser ter 3 filhos. Ah, ela tem 34 anos, é menos de 35, eu vou ficar esperando dar 1 ano. Isso pode prejudicar essa paciente, mas vamos colocar categoricamente que com menos de 35 anos, espera 1 ano. Com 35 anos a 40 anos, com certeza, por culpa do declínio da fertilidade relacionada à idade, em 6 meses já avaliar. E olha que interessante, Luiz, e que eu não sinto tanta discussão em relação a isso. Se a paciente tem mais de 40 anos, se a mulher tem mais de 40 anos, ela já vai procurar um especialista em reprodução humana. Isso é indicado por sociedade científica internacional. Então, para os meus colegas ginecologistas, se a paciente já tem mais de 40 anos e ela está com o parceiro dela agora e ela está querendo engravidar, já contem com a ajuda do especialista em reprodução humana. Isso não significa direto fertilização in vitro, mas já vale a pena fazer pelo menos um check-up básico de fertilidade com espermograma, alguns exames sendo mais proativos e até mesmo talvez otimizando toda a questão do período fértil para que esse casal consiga ter o desfecho reprodutivo que eles querem, de tão impactante que a questão da idade é na fertilidade. Então, Luiz, a primeira resposta que eu queria te dar é essa. Um casal que está enfrentando essas dificuldades de engravidar. Se é jovem, podemos até esperar 1 ano, mas já ficar meio que um sinalzinho de alerta, uma pulguinha atrás da orelha se deu mais de 6 meses. O casal com mais idade, em 6 meses, e quando tem mais de 40 anos, imediatamente já ter junto um médico especialista em reprodução humana na programação. Aí, outras barreiras que o casal pode enfrentar seriam realmente em relação a, de repente, alguns desafios no sentido de a gravidez ter complicações, quando passa de 35 anos, riscos de repente, desenvolver pressão alta, diabetes gestacional. Ou seja, as complicações que virão
no decorrer da gestação. Ela teve sucesso Teve no sucesso, tratamento. engravidou, mas já vale a pena ter um obstetra bacana fazendo acompanhamento que entenda que essas gestações têm um risco aumentado dessas determinadas complicações. Não significa que vai ter, mas vale muito a pena já ser mais proativo nesse sentido, e eu acho que vale a pena acompanhar com um especialista, com um obstetra que entenda o impacto da idade nessa questão da gravidez, né, obstétrica, dos desfechos obstétricos, né? E realmente, Luiz, outro desafio que eu acho que é muito importante, outra barreira que é importante, e que muitas vezes eu converso com as pacientes, a tecnologia de reprodução assistida está muito boa, muito bacana. Congelamento de óvulo, fertilização in vitro, a gente está atingindo níveis de sucesso muito bons. Só que, infelizmente, existem situações como a paciente que às vezes tem um pouco menos de óvulo, ou o marido que tem uma alteração do espermograma mais importante, ou a questão de umidade mais avançada, e você faz o tratamento, às vezes você obtém um embrião, mas aquele embrião não é bom para gerar a gravidez, e o processo pode ser um pouco mais desgastante. Então, dependendo de quando for procurar ajuda médica, ter muita resiliência, muita força para seguir, onde houver mesmo oportunidade e houver sentido em estar seguindo, né? Então, eu acho que um dos desafios mais importantes é, dependendo de quando o casal vai decidir engravidar, realmente, mesmo utilizando recursos de tratamento de reprodução, os desafios podem existir, mas ter um médico bacana do lado, conversar com muito carinho, individualizar as orientações e até mesmo calibrar as expectativas. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, né, pensando num casal que vem enfrentar algumas dificuldades. Perfeito. Bom, por fim, que mensagem você gostaria de compartilhar sobre a importância da preservação de fertilidade? Eu sei que a gente está falando aqui preservação de fertilidade num cenário específico, é que aquela mulher jovem que precisa preservar pensando numa gestação mais tardia, mas a gente sabe que existem outras situações como tratamentos de câncer e assim por diante. Então, que mensagem você gostaria de compartilhar sobre a importância da preservação e como que os médicos, esses nossos colegas que aí estão, podem integrar melhor essa conversa na prática clínica, para que possa oferecer o melhor cuidado para o paciente, né? Perfeito, Luiz. Eu acho que a melhor forma de eu responder isso seria a gente dar autonomia para as nossas pacientes. Autonomia de poder de tomada de decisão. E isso só vem com informação. E hoje, graças a Deus, a gente tem recursos tecnológicos, exames laboratoriais, que permitem a gente realmente individualizar muito as orientações para a paciente, sempre levando em consideração o que a paciente tem de visão, de planejamento reprodutivo e de futuro, né? Então eu acho que a informação é a chave do sucesso. E então essa é a primeira coisa que eu acredito, a gente poder estar conversando bastante com os nossos pacientes, ativamente a gente está colocando essas situações na paciente, porque às vezes a paciente está fazendo a rotina ginecológica e ela não se atenta que isso pode ser um desafio, porque de repente ela tem uma amiga que engravidou com 42 anos e ela pode acreditar que aquilo é realidade. E se não for uma coisa ativa nossa, de orientar ela, de falar, não, isso que aconteceu com ela pode acontecer, mas estatisticamente a chance é pequena. Então não vale a pena você se cuidar um pouco mais? Você quer entender como isso acontece? Até mesmo com alguns dados meio que matemáticos, a paciente pode entender um pouco o impacto. Então eu acho que para os meus colegas, o que eu gostaria de dividir é a gente dar mais autonomia de poder de decisão para nossos pacientes por meio da informação. Eu acho que talvez uma das barreiras mais importantes é a informação. E a gente tem que oferecer um trabalho em nível de excelência para os nossos pacientes. Então, eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para os colegas. O aconselhamento seria talvez um dos pilares mais fundamentais que a gente tem. Perfeito. Bom, e com essa última pergunta, chegamos ao final de mais um episódio do Mulher Podcast. Gostaria de agradecer novamente a presença do Dr. Juliano Bedoski e aos nossos ouvintes. Juliano, sua despedida final desses nossos brilhantes ouvintes. Pessoal, foi um prazer estar participando aqui com você, Luiz. Eu agradeço, tá? Em nome da Bezan, né, que o convite de estar aqui, eu fico muito feliz de estar participando. Um abraço a todos.